e continuam decididas. Mais que um hábito de pai para filho, uma história de confiança baseada em valores solidários. É o que somos, Rádio da Família. Valorizamos o direito, o cuidado, a diversidade. Somos e queremos ser relevantes no seu dia. Estamos e buscamos sempre estar presentes onde te interessa. Sempre inquietos e nunca desanimamos. Com responsabilidade e usando toda a tecnologia disponível, trabalhamos para fazer a Bandeirantes diariamente necessária, abrangente, essencial. Somos a Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3 e AM 1270. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área na Bandeirantes. Carlos Henrique. Olá, meus amigos, estamos chegando com mais um Nossa Área pela Bandeirantes. Sejam todos bem-vindos, que seja uma quarta-feira maravilhosa para você que acompanha aqui o timaço de Carlos Batista. Hoje tem bola rolando em dose dupla. A Ponte em Rio Claro à tarde e à noite tem o Guarani recebendo a Portuguesa. Hoje tem futebol à vontade a partir das 2 horas. Depois, me ajuda aqui, 9h30, 10h30. Hoje das 2 até a meia-noite. É isso, Capucci? Até as 11h30, porque depois tem Hora do Brasil. Então, você já sabe. Hoje é quarta-feira gorda de muito futebol e, é claro, você acompanha tudo aqui na Rádio Bandeirantes. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. Richard Rios, do Guarani, é monitorado por 2 times do Paulistão. Red Bull Bragantino e Santos acompanham o volante bugrino. Diretoria recusou proposta de R$4 milhões do Bolívar em dezembro. Hoje, Bugre tem dia decisivo no STJD, onde busca a vaga na Copa do Brasil e enfrenta a Lusa pelo Paulistão. Tem um detalhe importante aqui, né? Um complemento de destaque. O Richard Rios, as negociações foram abertas com o Red Bull Bragantino, que ofereceu 8 milhões. Os 4 ofereceu 8. Mais 20% ficaria para o Guarani, mas o Guarani recusou, não abre mão de R$15 milhões para liberar, depois do Paulistão, o Richard Rios. As negociações estão abertas, o Red Bull e o Santos querem o jogador. Valorizado o Richard Rios, né? Está jogando bem, não poderia ser diferente. Em entrevista ao programa Esporte em Debate ontem, o presidente da Ponte, Eberlin, comemora a vitória jurídica, mas alerta que o clube ainda enfrenta outros processos que dificultam a vida financeira da Ponte. Dentro de campo, Hélio dos Anjos pode improvisar Arthur como lateral para enfrentar o Rio Claro. Às 3 da tarde na Série A2, o Arthur pode ser zagueiro na partida de hoje. Após a eliminação do Flamengo, o Mundial de Clubes tem estreia do favorito Real Madrid. Maior vencedor do torneio estreia hoje diante do Al-Ahly do Egito, jogo que acontece à tarde. Lucas Lima assina contrato com o Santos até o fim do Paulistão com opção de renovação por 1 ano. Aos 32 anos, meia volta à Vila e tenta reconquistar a confiança da torcida. Jogador que agrediu árbitro no Rio Grande do Sul é condenado a 2 anos e 8 meses por tentativa de homicídio. William Ribeiro foi penalizado com pena definitiva de reclusão em regime inicial semiaberto. Bandeirantes. 971021493. Mande a sua mensagem de texto para cá, que já ela vai pro ar. É matador dentro da área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes.
Temporada 2023 de futebol na Rádio Bandeirantes. Campeonato Paulista com a melhor equipe esportiva do interior. Nesta quarta-feira tem transmissão dupla na Bandeirantes. Às 15 horas tem Rio Claro e Ponte Preta, no estádio Augusto Schmidt Filho, em Rio Claro. E às 20h30 o Guarani vai enfrentar a Portuguesa no estádio Brinco de Ouro. Acompanhe a melhor cobertura na Rádio Bandeirantes de Campinas, em AM 1170 e FM 85,7 e também pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Futebol é com a Bandeirantes. Futebol é com a Bandeirantes. Laia, 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 Bandeirantes. Futebol. Como está a manutenção do seu carro? As revisões estão em dia? Segurança é sempre prioridade. Na Rocha Autopeças, você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Vamos lá, Capucci, meu amigo. Vamos atender os nossos clientes aqui. Bom dia. Olha, na minha opinião, a contusão do Fábio Sanches está cheirando não jogar a Série A2. Ferreira. Abraço. Mas não é isso, não. CH deram a chave do estádio pro Mozart e pro Pastana. Não pode isso. Lembra o que aconteceu com o Mancini e o Guarani caiu. Neto no Taquaral. Tá registrado. Bom dia, CH, o ícone da Serra do Japé, o Batata de Rio Preto. Um abraço, Batata. Um abraço também pro Batatinha. CH, no jogo de Novo Horizonte, tivemos o lépido Baggio acabando com a nossa defesa no jogo contra o Juventus. Bruno Moraes também acabou com a nossa zaga. E hoje, quem será o lépido? Abraço. Espero que ninguém. Que a Ponte vença o jogo e ninguém incomode a Ponte. Tá bom, Batata? Robson do Jardim Nova Europa. Na sua opinião, qual seria a formação ideal do Guarani? Kozlinski, Diogo Matheus, Castan, Lucão e Jamerson. O Anderson, Rios, Giovanni Augusto, Bruno José, Isaac e Derek. É bem próximo do que eu escalaria. Olá, bom dia. Se eu fosse o Hélio dos Anjos, colocaria o Kaique França de zagueiro. Tá brincando ali. Aí não dá nem pra ler, né? Isso aqui é deboche. Mas tá tudo bem, tá registrado, vale a sua opinião. Se foi a opinião, me respeite, eu não concordo. Agora, se foi deboche, eu já disse que foi deboche. Bom dia, CH. Acho que os efeitos de uma troca de técnico do Paulistão seriam desastrosos. Talvez seja melhor o Mozart fechar esse ciclo para avaliação da sua permanência. Afinal, ele também não quer um rebaixamento do seu currículo, com certeza. Quando eu dei opinião que vai ficar sem clima, é porque a coisa está muito pesada lá dentro. Agora, eles que decidem se vai continuar ou não. É um problema estritamente do Guarani, do professor Mozart. Está registrado. Bom dia, CH, Aguinaldo de Americana. Acho que o regulamento é favorável ao Guarani para inclusão na Copa do Brasil. Você acha que pode dar alguma coisa errada? Abraços. O Guarani está tentando um mandato de segurança e a situação vai continuar. Pode até impedir hoje, essa é a tentativa do Botafogo não estrear na Copa do Brasil. Isso é uma coisa. Agora, daí vai ter que julgar e não tem data marcada do julgamento do mérito, se é que vai avançar a partir de hoje. Nós estaremos acompanhando e ao longo do dia nós vamos trazer aqui as informações. Eu que pedi para mandar o Richard Rios embora quando foi expulso no derby. Hoje tenho que admitir que o jogador é ótimo. Era uma questão de tempo, admito o meu erro e hoje pode dar um ótimo lucro para o Guarani. Edmilson. Boa, Edmilson. André de Jaguariúna. Bora, mais uma vitória hoje. Macaquinha 3-1. Abraço, CH. Manda seu nome, companheiro. Tá bom? Alexandre Balista, Novo Chapadão. CH, estão dizendo que para disputar a Série B do ano que vem ou a Copa do Brasil precisa ser campeã da Série B. Mas tem outra opção, ser campeã da própria Copa do Brasil. Para cima ou da Copa Paulista. Se a Ponte entrar na Copa Paulista, é um caminho para ir à Copa do Brasil. Mas ontem a gente tinha um monte de pergunta para fazer por Eberlin, mas não deu tempo de falar, para perguntar tudo que a gente precisava. A situação começa a melhorar hoje. Vamos vencer essa e a próxima. Vanderlei Bulgarão. Tomara, cara. Tomara, Vanderlei, que hoje
a Portuguesa venha para cá e, com todo respeito ao Gilson Kleina, que é nosso amigo, vai voltar com a segunda derrota, se Deus quiser, em 2 partidas. O Gilson Kleina, que é o técnico da Portuguesa. Hora certa, 11h41 agora. É hora do Bugre na Band. Para atualizar a torcida do Guarani, o boletim desta quarta-feira. O Guarani joga com a Portuguesa hoje à noite no Brinco. Alô, Leandro Boles, bom dia, boa tarde para você. Vamos então com as informações do Guarani. O técnico Mozart vai fazer mudanças novamente no jogo em relação ao time que perdeu para o Red Bull Bragantino por 1-0 no último sábado. Na lateral direita, Diogo Matheus entra no lugar de Ivan Alvarinho. Bruno José, recuperado de lesão, vai para o jogo. Giovanni Augusto está 100% recuperado, mas deve começar no banco de reservas. Então, o provável Guarani para o jogo contra a Portuguesa no Brinco hoje à noite, 8h30. Tony no gol, Diogo Matheus, Lucão, Castanho e Jamerson, Matheus Barbosa, Richard Rios, Isaac, Bruninho, Derek e Bruno José. Kozlinski continua entregue ao DM, sem condições para esta quarta-feira. Nicolas Careca, que também está lesionado, fica de fora. O Bugre mantém as promoções de ingressos para o confronto contra a Portuguesa. R$20 o valor do ingresso. Com a camisa do Bugre, torcedor vai pagar R$10 para qualquer setor. As entradas estão à disposição nas bilheterias do Brinco, hoje até o horário do jogo. No geral, o Guarani está em desvantagem nos confrontos. Foram 171 jogos com 52 vitórias bugrinas, 46 empates e 73 derrotas. Mas, nos jogos em Campinas, o Bugre está em vantagem no retrospecto. 87 jogos. O Guarani ganhou 40, foram 25 empates e 22 derrotas. E o STJD vai julgar a ação do Guarani por vaga na Copa do Brasil hoje. O edital foi publicado na segunda-feira, confirmando que o mandado de segurança ou de garantia será debatido antes do sorteio da primeira fase da Copa do Brasil, que ocorre hoje à tarde. Sorteios dos jogos ou sorteio logo mais às 15 horas. No dia 16 de janeiro, o Guarani protocolou 3 ações. Uma contra a Federação Paulista de Futebol, junto do TJD São Paulo, e a segunda a CBF através do STJD para tentar garantir a vaga no torneio. O clube ainda enviou um ofício para a federação cobrando explicações da indicação do Botafogo de São Paulo ao invés do Bugre. Se os juízes julgarem procedente a ação impetrada pelo Guarani, a CBF terá que adiar o jogo do Botafogo até que seja julgado o processo, onde o Guarani pede a reversão da vaga do time de Ribeirão Preto. Este processo ainda não tem data definitiva para julgamento. Obrigado, Boris, pelas suas informações. Hoje tem Guarani e Portuguesa, jogo no Brinco, que é claro, você sabe, aqui uma super cobertura para você. Vamos ouvir o Bruninho, que pode jogar ou não na partida contra a Portuguesa. Ele projeta o jogo de logo mais. Com certeza. Assim como você falou, acredito que seja um divisor de águas para nós. Uma partida muito importante, diante dos nossos últimos resultados. A gente, infelizmente, teve uma sequência ruim. Vamos nos atentar aos detalhes e, sem dúvida nenhuma, a partida mais importante do ano para nós até o momento. A gente tem se preparado da melhor forma possível, né? Sempre trabalhando, porque nesses momentos o que nos resta é isso, acreditar no nosso potencial, no que a gente tem para oferecer e chegar dentro do campo amanhã e fazer tudo necessário para vencer a partida. Então, a gente tem que se atentar mais aos detalhes, né? Eu acho que isso tem sido determinante nas partidas. Acredito que muitas vezes a gente tem jogado melhor que os adversários, mas um detalhezinho ou outro a gente tem pecado e cedendo o resultado. E acredito que para essa segunda metade isso vai ser determinante para a nossa campanha. Muito importante para mim, para minha carreira. A cada jogo que passa eu estou me sentindo melhor, estou me sentindo mais confiante, mais solto. Acredito que eu comecei um pouco travado, mas a minha evolução é notória. Tenho ficado mais leve, me sentido mais confortável em campo e, consequentemente, para ajudar o Guarani. E o entrosamento já deu para pegar com todo mundo? Já deu sim. Já deu para pegar bastante entrosamento com meus companheiros e eu creio que nessa segunda metade tem tudo para a gente evoluir cada vez mais. Que pode ser titular na partida de hoje. Gleger Zorzin falando, projetando, comentando o que pode ser, o que o Guarani pode apresentar diante da Portuguesa. Fala, Gleger! Olha, CH, não dá para dizer que é o jogo dos desesperados hoje à noite. O Guarani enfrenta a Portuguesa, recebe a Portuguesa no Brinco de Ouro da Princesa às 20h30. Transmissão aqui da Rádio Bandeirantes. Estaremos nessa transmissão, estaremos juntos nessa, CH. Agora, o Guarani precisa, e ontem, né, tivemos a informação
de que novamente o Giovanni Augusto não deve aparecer entre os titulares, deve ficar como opção no banco de reservas. Mas eu gosto, por exemplo, da escalação do Derek. O Derek que agora vem numa função de referência, jogando ali entre os zagueiros, e aí você dá um pouco mais de liberdade e coloca o Isaac na sua função de origem, que é vindo de trás, como um meia de articulação, meia de armação ali do time. Então eu gosto dessa escalação, fico temerário somente na escalação do Bruno José, que pode aparecer no ataque, ao lado do Bruninho e do Derek. O Bruno José que oscila demais, né? Agora é um jogo importante, é um jogo onde o Guarani precisa da vitória, precisa do bom resultado. Eu, olha, tô para dizer o seguinte, hein? Qualquer outro resultado que não seja a vitória, eu acho que o Mozart corre risco de perder o emprego. E não é isso que o torcedor quer, não é isso que nós esperamos. Esperamos que o Guarani faça um grande jogo, esperamos que o Guarani possa vencer jogando em casa, né? Já deixa um concorrente aí, já um adversário que vem aí também com o mesmo número de pontos para trás na tabela. E é importante demais o Guarani nessa noite somar 3 pontos. E olha, a Portuguesa vem com o novo treinador, o Gilson Kleina na última partida não deu tempo de mexer muito, mas para essa devemos ver aí o time da Portuguesa com a cara do Gilson Kleina. É um treinador que sempre organiza muito bem os times em que trabalha. Então, olha, não sei não, viu, CH? Vai ser um jogo duríssimo, isso é fato, é inevitável. A Portuguesa tem jogadores experientes também, acostumados aí com esse tipo de jogo, com esse tipo de pressão. Então só espero que o Guarani consiga manter um equilíbrio e fazer aquilo mesmo que fez na segunda etapa, no segundo tempo do jogo contra o Red Bull Bragantino. Pressionando, jogando para cima, sem medo. Esse é o Guarani que o torcedor quer ver, principalmente CH jogando dentro do Brinco de Ouro. É isso aí, você vai acompanhar tudo com detalhes na narração de Leandro Bolles. Tem Guarani e Portuguesa para você. Depois é um jogo emendado no outro, né? 8h30 o jogo, 15 horas o jogo da Ponte, aí tem pós-jogo, pré-jogo de um jogo, pós-jogo do outro. Enfim, você liga o rádio às 2h e vamos juntos até 11h30 falando do jogo da Ponte e também do jogo do Guarani. 11h48 agora. Ali eu tava dentro da pequena área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora da Ponte na Band. Leandro Bolles está voltando agora para falar da quarta-feira da Macaca. Fala, Bolles! A Ponte Preta vai enfrentar daqui a pouquinho o Rio Claro no estádio Chimitão, 3h. O Rio Claro que não perde as 5 rodadas e saiu das últimas colocações para o 4º lugar com 11 pontos. A equipe vai com força máxima para o jogo de logo mais. Na Ponte Preta, o técnico Hélio dos Anjos está com problema para montar a linha de defesa para este jogo. Fábio Sanches, em recuperação de lesão no tornozelo, ainda não está à disposição. Também continuam fora o lateral direito o Everton, dores na coxa. Guilherme Souza, em contrapartida, volta após cumprir suspensão. Mas o seu aproveitamento para o jogo de hoje deverá ser no banco de reservas. O treinador da Macaca deve mudar Arthur para a zaga e promover a entrada de Júnior Tavares na lateral esquerda. Ramon Carvalho deve ganhar a titularidade no meio de campo por causa do desgaste físico de Felipe Amaral, que entrou somente no segundo tempo contra o Juventus. Com isso, a provável Macaca para o jogo contra o Rio Claro. Kaique França no gol, Mailton, Matheus Silva, Arthur e Júnior Tavares, Ramon Carvalho, Leonaldo, Matheus Jesus e Elvis, Dudu e Gé. Pablo Diego está fora do jogo por questões físicas. A Ponte Preta que conseguiu uma carga de 2.300 ingressos para o estádio Augusto Schmidt Filho. À venda dos ingressos online, totalticket.com.br. Valores R$50 inteira e R$25 a meia entrada. A Ponte Preta que voltará a encontrar um dos seus adversários mais tradicionais do interior de São Paulo. A Ponte é de 1900 e o Galo Azul surgiu em 1909. Ao todo foram 27 confrontos na história, sendo o primeiro há quase 110 anos. Em outubro de 1913, o último duelo se deu em 10 de abril de 2016 pelo Paulistão e a Macaca venceu em Rio Claro por 1-0, gol de Felipe Azevedo. Sem vencer a 2 jogos, a Ponte Preta busca a reabilitação para retornar à liderança na classificação da Série 2. Hoje, a Macaca tem 16 pontos, assim como a Santista, que leva vantagem no saldo de gols, 8-4. Ainda com relação à Macaca, a Ponte Preta conseguiu uma vitória importante na Justiça Trabalhista.
A Justiça suspendeu execuções de ações trabalhistas contra a ponte. O valor chega a quase 20 milhões de reais. Com a decisão, a Macaca fica livre de pagamentos e bloqueios até a resposta sobre o plano de quitação das dívidas trabalhistas. A ponte fez uma proposta de quitação uniforme e ordenada das dívidas trabalhistas e espera a resposta. São 114 processos trabalhistas, 27 em fase de execução definitiva e 38 em execução provisória. 8 milhões e 600 mil reais em execução definitiva e provisória, além de 111 milhões e 100 mil reais em recursos. O pedido da ponte ainda citou que o déficit no balanço de 2021 foi superior a 17 milhões. A dívida total está na casa dos 190 milhões de reais. E justamente essa notícia palpitou, ficou realmente em cima, né? Pouco a gente falou do jogo, mas falou muito dessa informação da vitória da Ponte na Justiça, desbloqueando as suas contas. E foi justamente tema principal da entrevista que fizemos à tarde com o presidente Eberlin. E um pedaço dessa entrevista a gente reprisa nesse momento para você, ouvinte Bandeirantes. Ponte Preta, o meu espólio aqui, o que eu herdei aqui, o meu não, o espólio da ponte que eu herdei, num resumão, não é preciso o que eu estou falando agora, porque eu não estou com documentação em mãos. Primeiro nós prometemos fazer uma auditoria financeira do clube, foi feito. Então, porque o torcedor entenda, mais uma vez, nós herdamos por volta de 34, 35 milhões de ações trabalhistas, tá? Essas ações no dia de hoje, elas foram todas concentradas, estamos pedindo que elas sejam todas concentradas numa única vara e que nós possamos parcelar isso em alguns anos, né? Desta forma, todos os bloqueios trabalhistas, todas as penhoras trabalhistas deixam de existir. Resolve, é lógico que ajuda muito o nosso planejamento, mas não se cessam os bloqueios nem as penhoras, porque além desses 35 milhões de ações trabalhistas, nós herdamos mais um valor próximo a isso, de 35 a 40, entre 33 e 40 hoje, de ações cíveis, ações de cobranças, monitórias, que aí se encontra o Vanderlei que você disse, acabou de citar. Essas ainda podem haver bloqueios, podem haver penhoras. Uma hora ou outra pode aparecer um bloqueio e uma penhora. Não estão resolvidas. Estamos também tentando usar ferramentas jurídicas para resolver isso, né? Nós recebemos de herança quase 100 ações no CNRD. 3 estouraram agora, outras já estouraram o ano passado, no começo meu aqui já estouraram outras que nós resolvemos, pagamos ou parcelamos, e agora estouraram 3 grandes, tá? Que são as ações impostas diretamente ao CNRD, que é um órgão da CBF, né? Lá nós temos por volta de 97 ações. Volto a citar, 3 agora estouraram, nós estamos tentando resolver para derrubar esse transfer ban que veio impossibilitando a Ponte de contratar e vender jogadores. Fora isso, nós temos mais por volta de 40 a 44 milhões de reais de ações fiscais ou de dívidas fiscais junto a todas as esferas, da municipalidade, ao Estado e à União. Nós temos ainda uma dívida com ex-dirigente, que é uma dívida hoje imposta a nós, não sei se esse valor pode ser menor, pode ser maior, isso ainda está se dirimindo dúvidas aí e algo por volta de 100 milhões de reais. Então, o que eu posso dizer para o torcedor, que a dívida trabalhista e que é aquele que é o mais necessitado, que aqui trabalhou, e nós temos que arrumar uma situação de pagá-lo, agora não vai ter jeito, tá? Eu vou ter que reestruturar, a diretoria vai ter que reestruturar a parte financeira do clube, porque vai ter que honrar mensalmente com o valor a ser pago para, num período aí de 6, 7 anos, ou um pouquinho mais, não sei, poder liquidar as dívidas trabalhistas. Vale o registro do esclarecimento. O desbloqueio das contas não tem relação à parte proibitiva da Ponte em contratar jogadores, que é a história do transfer ban. Isso é uma situação que a Ponte encontra equilíbrio e pode realizar normalmente, a partir dessa decisão da Justiça, movimentações financeiras. Só que essa proibição de novas contratações, a Ponte tem que pagar uma outra dívida. E essa não dá para negociar. Ou paga, já está executada. Então a Ponte tem que pagar essa dívida para, de novo,
tirar o nome dela, entre aspas, do Serasa, que é essa história do Transferban, para ela continuar a sua vida e poder contratar para o Campeonato Paulista e para o futuro, evidentemente. Gleger Zorzinho, agora falando da Ponte e Rio Claro. Rio Claro e Ponte, direto de Rio Claro, a partir das 14h, aqui na Bandeirantes. Fala, Gleger! SH, daqui a pouquinho teremos o jogo da Macaca lá em Rio Claro, um jogo duro, difícil. Né? Você vê que o Rio Claro não vivia um momento legal na competição e nas últimas rodadas encaixou e hoje é o 4º colocado, né? Subindo aí na tabela, joga em casa, então a Ponte pode ter problema sim lá. É claro que se nós analisarmos tecnicamente, jogador por jogador, o time da Ponte é infinitamente superior. Agora, precisa resolver isso dentro do campo. Tomara que o Hélio dos Anjos, que tem tomado aí boas decisões até então, consiga novamente ter uma estratégia bem definida, a montagem do time, né? A concentração, o foco da equipe no jogo, para que ele consiga mais um bom resultado. A Ponte precisa voltar a vencer. Né? Teve uma sequência maravilhosa, acabou tropeçando aí nas 2 últimas rodadas e agora precisa voltar a vencer. A Ponte tem tomado muitos gols, né? Esse é um detalhe que o Hélio precisa ajustar, apesar de estar em 2º colocado, mesmo a pontuação da Portuguesa Santista, a Macaca precisa começar a ter uma solidez defensiva, que nas mãos do Hélio, ano passado principalmente, sempre teve. Então ele precisa começar a ajustar isso novamente. Hoje tem problemas novamente de escalação, né? Provavelmente deve vir o Thiagão aí como opção. Eu não improvisaria o Arthur, deixaria o Arthur na lateral esquerda, né? E colocaria, já que você tem as peças à sua disposição. Essa é uma opinião minha, tá, CH? Eu não improvisaria. Tendo o jogador, claro, da posição. Se está no elenco, tem condição de jogar. Se está no time, tem condição de ser titular. E se tem a oportunidade, tem que botar na arena. Então é isso que eu penso e acredito que o Hélio, até pela sua característica de recuperar o emocional dos atletas, de alguns jogadores aí que ele já recuperou, inclusive, eu acredito muito nisso e tenho essa expectativa. Então vamos ver, daqui a pouquinho, transmissão aqui da Rádio Bandeirantes, estaremos nessa juntos, CH, para mais um jogão de bola, Rio Claro e Ponte Preta, direto de Rio Claro. Para não ter agarra na área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. O melhor pós-jogo do rádio. Os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo aberto da Rádio Bandeirantes. Oferecimento: Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. É muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Anhanguera Ferramentas. Acompanhe nossas ofertas em anhangueraferramentas.com.br. Lojas em Campinas, Jundiaí e Limeira. Alô Ponte Pretano, o novo TC10 está vindo aí. Serão experiências exclusivas no dia a dia da Macaca. Conhecer o elenco, vídeo personalizado de aniversário, andar de gorilão. São inúmeras vantagens e descontos em vários estabelecimentos. E ingresso garantido para todos os jogos da Macaca no Majestoso. Curta os conteúdos nas redes sociais e vídeos da Ponte TV no YouTube. Vista o nosso orgulho em preto e branco e vamos juntos fazer uma Macaca ainda mais forte em 2023. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Muito bem, meus amigos, encerramos mais um Nossa Área pela Bandeirantes, agradecendo sempre a sua audiência. E não esqueça, hein? Hoje tem rodada dupla. À tarde, 15 horas, tem Ponte Rio Claro. E na sequência, jogaço de futebol. Como será com certeza o jogo da Ponte em Rio Claro? O Guarani recebe a Portuguesa e, é claro, você acompanha tudo aqui na Rádio Bandeirantes. Você sabe, né? Aqui na Bandeirantes, o futebol é muito melhor.
Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569. FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640. FM faixa estendida 85,3 e AM 1270. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Foco em